Ninguém constrói sem destruir. Quando constrói fé, destrói descrença. Quando você constrói esperança, destrói desespero. Quando você constrói luz, destrói as trevas. Quando você constrói amor, destrói o ódio. Quando você constrói a caridade, destrói a ociosidade. Quando você constrói reforma íntima, destrói o homem velho. Exercite-se, trabalhe, construa o seu amanhã. O Senhor está presente em tua vida. Ele quer te revestir de esperança. Lança fora todo o mal que aprisiona e das trevas libertar seus pensamentos. O Senhor é piedoso e compassivo. Dos teus erros não te abandonará. Muitas oportunidades chegarão a ti. O caminho certo te conduzirá. Vinde à luz, saia desta escuridão. Vinde à luz, é Jesus que estende a mão. Força e coragem, não desista da jornada. Bênção do Senhor te alcançará. O Senhor caminhará sempre ao teu lado. Em momento algum te abandonará. Ele sabe do teu pranto, do teu coração. Se caíres, ele te levantará. Vinde à luz, saia desta escuridão. Vinde à luz, é Jesus que estende a mão. Força e coragem, não desista da jornada, que a bênção do Senhor te alcançará. A bênção do Senhor te alcançará. Damos por iniciado o Evangelho de hoje. Hoje nós estamos com a presença da Socorro. Boa noite aos amigos das redes sociais. Nós estamos com a sua presença aqui hoje. Vamos lá, pessoal, a gente continuando aí os nossos estudos, continuando fazendo o que a gente sempre fez de terça e quinta. Terça nós fizemos o Livro dos Espíritos, hoje nós vamos fazer o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos começar um capítulo novo, chamado, capítulo 27º, capítulo 17, desculpa. E aí nós vamos entrar num tema que essa situação que nós estamos vivenciando faz com que a gente possa formar esses caracteres da perfeição. Sedes perfeito é o nome do capítulo. Então, se alguém tiver alguma dúvida ou queira colocar suas opiniões, fiquem à vontade e a gente vai respondendo e conversando com vocês. Então, que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Nós estamos aqui na Associação Espírita Mensageiros de Luz, está eu, a Socorro e o Márcio, e claro que sabemos que também estão os nossos irmãos desencarnados aqui nos ouvindo. Me lembra um pouco do Chico, né? Vocês conhecem a história do Chico? Não conhece, Socorro? Vou contar. O Chico, quando chegou nas férias de julho, todo mundo foi passear, todo mundo parou, enfim. E aí o Chico resolveu tirar férias. Ele ia tirar férias também, né? Falava, também vou tirar, todo mundo está parando, eu também vou tirar férias. Aí o Emmanuel apareceu ao Chico e disse, não vai não.
Você vai, todo dia marcado aí da reunião, você vai lá, você vai abrir o evangelho, você vai falar. Mas ele falou, mas vou fazer isso? Sim, você vai falar para os desencarnados, né? E assim o Chico o fez. E o Chico fez isso, né? Todo mundo saía de férias e o Chico estava lá falando do evangelho para os nossos irmãos desencarnados. Então vamos ler caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não fazem também? E se vos não saudardes, senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. São Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46, 47, 48. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sedes perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dada à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela tornar-se-lhe igual, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa nuance. Ele se limitou a lhes apresentar um modelo e lhes disse para se esforçarem por alcançá-lo. É preciso, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa, aquela da qual a humanidade é suscetível e que mais se aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse: amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra, assim, que a essência da perfeição é a caridade em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, observando-se os resultados de todos os vícios, e mesmo dos simples defeitos, se reconhecerá que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, pois todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a sua negação, porque tudo o que superexcita o sentimento da personalidade destrói ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo, levado até o amor dos inimigos, não podendo se aliar com nenhum defeito contrário à caridade, é por isso mesmo sempre um indício de maior ou menor superioridade moral, de onde resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão desse amor. Por isso Jesus, depois de ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, naquilo que ela tem de mais sublime, lhes disse: sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Bom, vamos comentar aqui, né, para a gente poder entender isso. Na verdade, Jesus estava nos ensinando um caminho, uma rota, né, para chegarmos ao nosso processo de evolução, né, a esse modelo de perfeição. E qual é essa rota? Qual é esse caminho que Jesus estava nos ensinando aqui, né? A caridade, o amor, né? O amor que em movimento se transforma em caridade. Então, Jesus queria dizer que se nós queremos buscar a compreensão de Deus, né? Ou se nós queremos ter essa sintonia com Deus como Jesus o tinha, como os grandes missionários também o têm, nós teríamos que aprender a amar. O amor é o sentimento que nos leva, que nos aproxima, que nos dá um entendimento. O amor é o remédio, é a resposta e é a pergunta de uma forma toda elaborada, né? Então, é isso que Jesus queria dizer. Se vocês amarem, vocês estarão vivenciando aquilo que Deus nos dá em abundância, que é o amor dele para conosco.
né? Até porque o primeiro mandamento ele coloca amar a Deus sobre todas as coisas. Por que amar a Deus? Porque amar a Deus é um sentimento que nos liga àquele que nos criou. Eu sempre comento e dou um exemplo de uma mãe para com um filho. A ligação de uma mãe para com o filho não é só uma questão do instinto de sobreviver, é também uma questão das emoções que ali são criadas, né? O vínculo emocional que a mãe cria para com o filho, quer dizer, ela deu à luz, ela gerou, né? Esse filho esteve no ventre dela, há uma ligação, e essa ligação se chama amor. Então, colocando, né, numa questão, num exemplo menor, para a gente poder entender, claro que a mãe é só receptora, né? Ela só vai gerar a matéria, não tenha dúvida, ela vai nos permitir que a gente possa reencarnar, né, no ventre. Mas, para a gente comparar em larga escala, é assim com Deus. Deus é a mesma coisa, nós temos que ter essa união com Deus, Ele que nos criou, Ele que nos gerou, e para que a gente entenda a nossa essência, e para que a gente compreenda o porquê que nós estamos aqui, é necessário amar, é necessário realmente alargar esse amor, né? Por isso que Jesus coloca aqui, né? Ele diz assim, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Agora, vamos entender aqui, como é que a gente ama os inimigos, né? Amar o inimigo é um sentimento que ele coloca aqui, não é um amor-afeto. A gente tem que entender que não é um amor-afeto como eu amo a minha amiga Socorro, como eu amo o meu amigo Márcio, né? Aqueles que estão na minha casa. Esse é o amor-afeto. Ele está falando de um amor aqui, coragem, um amor que no qual a gente dá outra face, no qual a gente não paga o mal com o mal, mas sim o mal com o bem. Né? É esse amor que ele está falando. Tenha coragem de perdoar o teu inimigo, porque com o amor vem o perdão. Perdoe para você não ficar aprisionado na ofensa, para que essa ofensa não te escravize no seu campo emocional e no seu campo mental. Então perdoe, tenha coragem de perdoar, tenha coragem de dar outra face, tenha coragem de pagar o mal com o bem. É isso que Jesus está querendo nos dizer, né? Não deseje mal àqueles que te ofenderam, aqueles que te perseguem, aqueles que te traíram, aqueles que te ofenderam. Não deseje o mal, porque quem pratica o mal é escravo do mal, e nós sabemos da força do nosso pensamento. O nosso pensamento tem uma força incomensurável, né? Ele é forte, ele tem frequência, ele tem vibração, enfim, poder, né? Ele tem essa capacidade, e se a gente fica preso àquele indivíduo, você fica preso mentalmente àquele indivíduo, você se escravizou, você fica alimentando, exatamente, adoece. Você se escraviza naquilo lá emocionalmente, aquilo te aprisiona, aquilo te cria uma amargura, um rancor, te gera um mal incomensurável. Então Jesus estava querendo nos dizer o seguinte: mude a sintonia dos seus pensamentos, né? Porque a gente não pode desejar o mal para o inimigo nem em pensamento. É isso que Jesus queria falar, porque tudo nasce no campo do pensamento, tudo nasce no campo da nossa mente. O Tabson, ele está perguntando aqui se os bons pensamentos, além de todos os cuidados que a gente já precisa ter, ajuda a gente a acalmar nesse momento de caos. Muito. O pensamento nosso, o pensamento é vida, o pensamento é que comanda, direciona as nossas vidas. Então, para você sair de uma ofensa, é necessário realmente buscar, articular e desenvolver um pensamento positivo. E aí você tem vários caminhos para desenvolver um pensamento positivo. A prece, a meditação, um bom livro, um bom filme, uma boa conversa com um amigo, né, que venha nos ajudar a dizer, olha, deixa isso para lá, muda aí a sua conduta, não vale a pena. Por quê? Porque você praticar o mal mesmo em pensamento, né, você imaginando no seu pensamento que aquele que te ofendeu, você imagina no seu pensamento ele caindo aí numa armadilha, né? Ele caindo numa aflição, né? A gente desejando isso, na verdade você está pagando o mal com o mal, você está entrando em sintonia, em vibração. Então amar o inimigo é isso, é ter a coragem
de sair da ofensa. E não dá para falar de amor sem falar de perdão. São duas coisas que andam e caminham juntas sempre, paralelamente. É intrínseco um sentimento para com o outro. Quem ama, perdoa. Quem perdoa é porque ama. Então não tem como a gente falar desse evangelho, da boa nova, dessa perfeição, só de amor. A gente fala de amor e fala de perdão. Então, amai os vossos inimigos perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. É assim que disse Jesus aos criminosos. Pai, os perdoa, né? Eles não sabem o que fazem. Não só os criminosos ali, mas as pessoas no qual o ofendia naquele momento, né? Com certeza. Então, as pessoas que no qual o apedrejavam, desejavam mal ao Cristo, se saciava com aquela situação, né? Quando você perdoa, a sensação do perdão é muito boa, porque quando você vê aquela pessoa que te ofendeu, e você perdoando, assim como disse o Cristo, perdoa, Pai, ele não sabe o que faz. Então, aquilo você tira da sua mente, ela não te atinge mais. Quando você a encontra, às vezes é ela que acho que se envergonha, porque você fica de bem. Aquilo te faz bem, te dá paz. Você estava falando de perdão, tinha uma pergunta aqui, mas eu acredito que já tenha respondido. A pessoa, ela falou, tento todo dia não lembrar do mal que uma pessoa me fez. Para ela já perdoou a pessoa, só que ela não consegue mais conviver com a pessoa. A pergunta dela, então talvez eu não tenha perdoado ela realmente? Não, olha só, tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo sobre amor aos inimigos, né? A gente estudou isso bem lá atrás. Então, é claro que você não vai conseguir conviver com aquele que te ofendeu da mesma maneira que no qual você convive com uma pessoa que você ama. E isso o Evangelho segundo o Espiritismo deixa explícito isso. Mas, ao mesmo tempo, o Evangelho diz o seguinte, é claro que o teu coração vai disparar na presença do teu inimigo, é claro daquele que te ofendeu, é claro que você vai querer sair daquela situação, você vai transpirar mais, você vai entrar num processo que não é muito bacana pelas memórias que estão gravadas. Então, e é diferente de um amigo, né, que você ama e que o coração bate diferente e tudo mais, né? Mas o que diz o Evangelho para a gente? Olha, perdoa e ora por ele. Não se afasta. Se um dia você cruzar com ele, não se afasta do caminho dele. Não deseja o mal a ele. Não deseja o mal a ele, né? Agora, e o Cristo sabia disso. Claro que não adianta, seria uma hipocrisia da minha parte dizer aqui, aquele que me magoou, dizer assim, não, entra na minha casa, eu vou conviver com você. Não, é uma hipocrisia, e Jesus sabia disso. Então, o que Jesus coloca sobre essa questão de amar os inimigos? Perdoa ele, tira ele da tua mente, não deseja mal a ele, e se um dia ele cruzar o teu caminho, não desvia do teu caminho. Vá, né? Para que você consiga encarar esse sentimento. Ajude, perfeito. A Socorro colocou outro ponto bom. Se ele precisar e você puder ajudar e tiver no seu alcance e cruzar com você, faça. Faça, porque na verdade, quem está desenvolvendo esse perdão e esse sentimento de amor somos nós. Somos nós. Né? Agora, não dá para você conviver assim no mesmo, a não ser no processo da reencarnação, né, que a gente reencarna com os nossos algozes dentro dos nossos lares e com esquecimento do passado. E mesmo assim tem aquela relação antipática, as afinidades, e a gente tenta se ajustar, né? Agora, quando acontece no atual momento presente de uma ofensa, de uma traição, de uma calúnia, de uma perseguição, é muito sábio aquele que passou por essa experiência, através do amor próprio, porque a gente precisa se amar. A gente tem que amar ao próximo na mesma medida que a gente se ama. Então, quando a gente se ama, é de uma inteligência, de uma sabedoria, perdoar o algoz. Trabalhar com esse sentimento,
Para quê? Para que a gente não fique escravo dele. Porque é o que a Socorro disse aqui, se você ficar com esse indivíduo na tua mente por meses, por semanas, meses, anos e décadas, você vai gerar uma doença. Você vai gerar uma doença, você vai gerar um mal-estar e isso vai te fazer mal. Então é de uma sabedoria profunda o que Jesus nos ensinou, que se amar e perdoar é se libertar do algoz e da ofensa. O irmão Benedito nos ensinou como a gente orar para o inimigo. Se você tem tanta dificuldade de lembrar da imagem dele, lembra o rosto de Jesus. Perfeito, bem lembrado, bem lembrado. O irmão Benedito coloca isso mesmo, coloca a imagem de Jesus na imagem do seu algoz, né? E ora por ele, porque é o que Jesus fala. Quando você fizerdes a um desses pequeninos, porque aquele que vive na ignorância, pessoal, também é um pequenino. Porque só faz esse tipo de atitude porque está na ignorância. Aquele que saiu do estado de ignorância, né, ele não vai ter deslizes comprometedores como aquele que vive à sombra, à margem da ignorância. Né? Por exemplo, Pai, perdoa. Quando Jesus fala, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, o que ele quer dizer? Se eles soubessem o que estavam fazendo, não iriam fazer. Por quê? Porque sabem que estão se comprometendo. Não é? Então a gente vive ainda à margem da ignorância. E o amor nos tira da ignorância. O amor nos gera a sabedoria. Ele, naquele momento de dor que ele estava passando ali, ele nos ensinou. Gente, ele nos ensinou o perdão. Se ele pediu que o próprio Pai perdoasse tudo aquilo que estavam fazendo com ele, o que ele fez? Ele estava nos ensinando, perdoa. Para você ser feliz, tem que perdoar. Eu achei muito interessante isso aqui. Estava lá na frente, eu peguei. A enfermidade surge quando ficamos invigilantes. O que você falou agora há pouco, né? O pensamento positivo. Perfeito. A enfermidade surge quando ficamos invigilância. Por que a enfermidade surge? A enfermidade a gente entende que é uma desarmonia, né? Mental, emocional e física, por falta de vigília. E qual é a vigília? É o amor. Se amar, não é? A vigília que nos põe no caminho, que nos dá o remédio, que nos dá o equilíbrio, é o amor. Então, quando nós somos invigilantes porque nós não nos amamos e não amamos o nosso próximo, nós geramos enfermidades, né? Físicas e psíquicas. Só para a gente tocar aqui, vamos lá. Aí ele diz assim, fazei o bem àqueles que vos odeiam, né? Quer dizer, o que ele quer dizer? Não entre na sintonia daquele que te odeia, porque aquele que te odeia é isso que ele tem para te oferecer. E aí cada um dá aquilo que realmente possui no coração, não é? Me lembra a história do Chico lá, que quando chegou o vigário novo, o padre novo lá em Pedro Leopoldo, e o Chico era aquela que estava no auge da sua mediunidade, aquele alvoroço, pessoas indo a Pedro Leopoldo, todo mundo procurando o Chico, e aquele padre incomodado quis combater o espiritismo, atacando a figura do Chico. E aí um dia o Chico recebeu um belo de um embrulho, de um presente. Quando ele abriu, o que tinha? Esterco, estrume, né? Tinha lá. Aí tinha uma carta ali que ele abriu, estava escrito ali, é isso que eu penso de você, padre fulano de tal. O Chico então mandou fazer um mesmo embrulho, escreveu uma carta e mandou ao padre. Quando o padre foi lá, abriu, recebeu o embrulho, abriu, tinha flores. E aí estava lá a resposta do Chico, é isso que eu penso de você, cada um dá aquilo que tem, aquilo que possui. Não é? Então, é sábio aquele que se conhece, aquele que se ama, dá para outra pessoa amor, porque o amor é libertador. Quem odeia está preso, a gente tem que entender isso.
Está encarcerado nas suas emoções e na sua mente. O amor não, o amor liberta, o amor é libertador. Por isso que é necessário se amar, porque senão a gente se torna enfermos, invigilantes, e passamos a nos odiar, porque na verdade o indivíduo que dá ódio às outras pessoas é porque ele se odeia muito, né? Ele se odeia muito. E aí ele diz assim: orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Olha a importância da oração. Ora, porque aquele que nos persegue e que nos gera calúnia contra nós, ele não sabe o que faz. Ele é um doente, ele é um enfermo da alma, né? Ele está gastando tempo mentalmente, fisicamente, numa perseguição, né? Numa calúnia, arquitetando situações. Então é um indivíduo doente, ele está estacionando a felicidade dele. Ele está estacionando a felicidade dele, né? Então a gente tem que orar pelos doentes, por aqueles que nos perseguem, como assim fez Jesus. Ele sempre orou por aqueles que viviam na escuridão, que viviam na sombra, na ignorância, aqueles que perseguem a verdade, aqueles que perseguem porque tem inveja, porque tem medo, geralmente tem medo de ser feliz, medo de se amar, medo de recomeçar. Por isso que as pessoas ficam presas no apego, e aí isso gera ódio, isso gera muita raiva, né? E aí ele diz assim: porque se não amais, se não aqueles que vos amam, que recompensa isso tem? Olha o que Jesus pergunta. Jesus faz uma pergunta. Se vos amais, né? Ele diz assim: se não amais, se não aqueles que vos amam, que recompensa isso tem? Quer dizer, é muito fácil amar ao amigo, é muito fácil eu amar a Socorro porque é minha amiga, amar o Márcio porque é meu amigo, né? Porque eu tenho afinidade, porque eles me admiram e eu admiro eles, porque a gente se respeita. Isso já é uma conquista. Mas o verdadeiro amor realmente, ele se encontra em zonas de guerra, como diz o irmão Benedito. Ele sempre falou isso, como Jesus assim vivenciou, em zona de guerra emocional. Ele conviveu com pessoas que não gostavam dele. E uma boa parte não gostavam dele. E aqueles que às vezes estavam com eles, estavam com Jesus por conveniência, porque queria tirar proveito de uma situação. Tanto que é isso, que quando Jesus foi crucificado, ficou pouquíssimas pessoas perto dele. Então também o nosso amor é na medida de uma conveniência. O que eu posso ter em troca? E Jesus nos ensinou que amar é não ter nada em troca, mas para você amar ao outro e não ter nada em troca, você tem que ter um amor muito profundo por você, muito profundo. E Jesus, com todo esse cabedal, só passou por isso porque se amava muito, tinha uma autoestima elevada, tinha um alto amor profundo, né? E esse alto amor profundo para com ele, fazia com que ele tinha um amor profundo para com Deus. Então Jesus nunca se sentia só, Jesus nunca se sentia solitário, né? Então o amor é isso, é você viver realmente, é saber viver com os conflitos da vida, e não se afastar como as pessoas querem, né? A gente não deve se afastar no sentido, olha, eu não quero isso, não é assim, e não, ao contrário, a gente precisa entender esse sentimento. Isso precisa ser elaborado, até porque esse amor que a gente está falando, não tem como você se afastar de familiares, principalmente quando você está dentro de casa, não é, Socorro? Quando você está dentro de casa, não tem como você se afastar, você tem que resolver isso dentro da sua casa. E os nossos inimigos estão nos nossos lares. Ele é muito inteligente, porque se ele colocar o nosso inimigo lá em Nova Odessa, nós vamos para Limeira. Não vamos para lá para encontrar. Então, como que a gente vai se unir, perdoar esse inimigo? Tem que estar ali, lado a lado. Tem que caminhar conosco, porque a gente precisa entender, pessoal, a gente precisa entender que os conflitos ocasionados em vidas passadas, os comprometimentos, as ilusões no campo material, né? Nós geramos inúmeros comprometimentos e nós precisamos ter o perdão daqueles no qual nós colaboramos com a queda deles.
E nós também precisamos, socorro, dar o perdão para aqueles que nos prejudicaram, que também renascem nos nossos lares. É uma troca. Porque ao mesmo tempo, como eu quero que a pessoa me dê perdão, então eu digo à espiritualidade o seguinte: olha, eu preciso receber o perdão daquela pessoa, eu quero ser o pai daquela pessoa, eu quero ser a mãe daquela pessoa, quero trazer no meu ventre, passo qualquer sacrifício pelo amor e o perdão dessa pessoa. Olha só, né? Então todo mundo quer perdão, todo mundo quer ser perdoado. Agora, acontece de uma forma diferente também. Será que aquele que é a nossa vítima também precisa nos dar o perdão? Ele precisa ter consciência de que a gente precisa estar com ele para ele também nos perdoar. E a gente também perdoar aqueles que nos fizeram mal. Porque essas duas formas é libertadora. É você dar a oportunidade para você perdoar, e é você dar a oportunidade para o outro se auto-perdoar com o seu perdão. Olha que importante isso. E o processo da reencarnação está recheado disso. As famílias estão recheadas dessas situações. Inclusive aqui no Instagram as pessoas estão conversando entre elas. A pergunta era se você perdoaria alguém que assassinou alguém da sua família, né? Olha só, não é fácil, né? Nós estamos falando de perdão, claro, não é fácil. É um sentimento, ele é difícil, claro. Se alguém tirar aí a vida do meu filho, da minha filha, de alguém que eu amo, realmente vai me machucar. Eu vou passar pelas etapas do perdão, eu não posso ser hipócrita aqui e dizer, não, já saio perdoando, de maneira alguma. Existem fases do perdão, existem fases para chegar a essa maturidade desse sentimento, né? E eu não estou dizendo aqui que quando alguém te ofende, é bobeira, você não pode ser magoado. De maneira alguma, existem fases para você passa pela mágoa, você passa pela melancolia, você passa pela angústia de ser traído, de ser machucado, de ser ferido, para depois você lapidar e construir esse sentimento. Isso é um sentimento que é construído. Quando a gente fala de Jesus aqui, nós estamos falando de um espírito perfeito. Nós estamos falando de um espírito no qual já tinha uma capacidade de perdoar automaticamente, porque ele não se sentia ofendido por aqueles no qual, né, o prejudicou, ou maltratou, ou escarneceu sobre ele, não é? Né? Ao contrário, ele já tinha essa capacidade. Eu não tenho essa capacidade ainda de Jesus. Nós estamos estudando a respeito do amor, a respeito da espiritualidade, a respeito de perdão, para que um dia, se acontecer, de eu particularmente ter que viver uma experiência dessa, eu ter a consciência e a maturidade de trabalhar esse sentimento. Aí compete a mim trabalhar esse sentimento, né? Mas eu jamais, e seria hipocrisia dizer assim, olha, para alguém, perdoa, né? Perdoa totalmente. Eu sempre procuro tomar muito cuidado a respeito disso, porque eu sei o quanto é difícil perdoar, né? O que eu oriento as pessoas é ora por aquele que ora por aquele que te feriu. Se você não conseguir orar, ora para você. Pede a Deus que te dê força, que te dê sabedoria, que te dê coragem. Pede a Deus para tirar aquilo do teu coração, da tua mente, porque isso vai tomando uma forma que pode nos levar realmente a uma loucura, né? A uma loucura. Então, o que Jesus nos ensina aqui realmente é um sentimento que é muito atual nos dias de hoje, porque nós somos muito imperfeitos, nós causamos inúmeras aflições, temos inúmeras mazelas, e é o remédio que ele nos deixou para ser exercitado nos momentos de provas, nos momentos de expiação. E aí cada um vai desenvolver, né? Tenho certeza que se um dia eu já passei por situações que são difíceis, mas nunca passei, nessa existência não passei por uma situação dessa, mas se passasse, eu teria aí o exercício de ter que aprender a perdoar, ou vou perdoar, ou vou enlouquecer. Aí a escolha
é minha. Mas não estou dizendo aqui que de cara perdoaria de maneira alguma. Eu teria que digerir tudo isso e amadurecer todos esses sentimentos para entender todo esse processo. E é assim que funciona. Nós estamos falando de sentimento, pessoal. Nós estamos falando de exercício de espiritualidade. Você falar sobre as coisas espirituais não significa que você tem elas exercitadas dentro de você. Nós estamos aqui falando de coisas espirituais, tentando vivenciar dentro do nosso fardo, né? Dentro daquilo que Deus nos deu, de provas e expiações. Nem mais, nem menos. Agora, precisamos exercitar, porque uma hora, se aconteceu uma experiência desse porte, aí compete a cada um ou perdoar ou chegar à insanidade. A escolha é de cada um. Ok, Marcião? Podemos tocar? Então vamos lá, pessoal. Aí Jesus encerra aqui: sedes, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Aí a gente entende assim: poxa, mas Jesus está pedindo para eu ser perfeito tanto quanto Deus é perfeito? Então, pera um pouquinho, então existem outros deuses, né? A gente começa a analisar dessa maneira. Então, existem outros deuses, né? E se eu posso chegar na mesma perfeição de Deus, na mesma sabedoria dele, então quer dizer que eu também sou um Deus, né? Fica esse ponto de interrogação. E aí o Evangelho vem nos explicar que não. Sedes perfeitos o quanto o Pai é, na questão de amar, né? Ame, porque o que Jesus quer dizer aqui? O amor é a religião do universo. O amor nos possibilita a compreensão do perdão. O amor nos possibilita a compreensão da indulgência. O amor nos possibilita a compreensão da paciência. O amor nos possibilita o desenvolvimento da caridade. Então, aquele que coloca as forças da sua alma em movimento em favor do próximo, está desenvolvendo em si essa lei que rege todo o universo, que é o amor. É isso que Jesus queria. Ame, perdoe, tolere, né? É o que Jesus comenta: se o teu inimigo pedir para você caminhar 1000 passos, caminha 2, se ele quiser tirar a tua túnica, dá a tua túnica e mais o que ele quer. Quer dizer, não se apegue. Ele está sendo para você, né, uma forma de você desenvolver esses sentimentos. E aí é o que eu disse: a gente só desenvolve esses sentimentos realmente nas dificuldades da vida. E cada um dá, gente, aquilo que pode, aquilo que realmente tem a oferecer. Jesus não está pedindo agora para nós que sejamos como Ele, porque o Espírito, Jesus, né, tem uma larga distância com os nossos espíritos, uma larga distância de desenvolvimento, de evolução intelectual e moral. Uma larga distância. Então, ele não está pedindo que eu seja ele agora nesse momento, mas ele está pedindo, dentro da capacidade das minhas forças, dentro da minha capacidade de consciência, de entendimento, de evolução, que eu possa fazer o melhor agora. Simplesmente é isso, pessoal. Agora. Nem mais, nem menos, né? Eu não teria condição de passar o que Jesus passou. E aí volto naquela pergunta: aqueles que passam pela expiação de ter um filho assassinado, muito provável que faz parte do processo expiatório dele. Ele já foi preparado, isso já fazia parte da circunstância e talvez o desencarne dessa maneira. Não é? Então cada um carrega a sua cruz conforme os seus ombros espirituais. Nem mais, nem menos. Nós somos, como alunos, nós somos preparados a cada nova reencarnação, a cada nova encarnação nossa, nós somos preparados. Conforme a gente pode dar mais nós vamos ter que passar por mais circunstâncias difíceis. E a gente, quando esse filho vai reencarnar, a gente aceita de boa, só que chegando aqui, a gente esquece.
E nesse ponto, é difícil, é complicado, mas é onde a gente aprende o amor incondicional. É difícil, mas vamos praticar, né? E praticando isso, uma coisa dá para se garantir, uma única coisa dá para realmente se garantir, né? Nesses 20 e poucos anos aí dentro da doutrina e trabalhando meio mediunicamente, uma coisa eu percebi: quanto mais a gente oferta sem segundas intenções, buscando desenvolver essa espiritualidade em nós, muito mais a gente recebe da espiritualidade em inspiração. Sempre. Sabe? Então, a espiritualidade é um exercício, né? Eu sempre comento o seguinte: se as pessoas querem ter aquele modelo de corpo, elas vão sacrificar, elas vão fazer dieta, vão fazer exercício, vão fazer academia, uma série de coisas. A espiritualidade é a mesma coisa. A espiritualidade, o ato de servir sem intenções, de você desenvolver isso em você, e quando você faz isso despretensiosamente, tenho percebido nesses 20 e poucos anos que nós somos muito amparados. A hora da prova, a hora da expiação, a gente, uns dias antes ou meses antes, a gente já percebe que alguma coisa vai acontecer, porque os nossos mentores dizendo: olha, seja firme, você vai passar agora por provas difíceis, ore. E eu percebo isso comigo. Quando eu vou passar por alguma coisa, uma semana, às vezes um mês, às vezes, dependendo da circunstância, 2 ou 3 meses, eu sinto uma necessidade de orar muito, 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 porque sei que algo vai acontecer, e eu preciso me preparar para esse algo. Eu preciso me ligar a Deus para ter confiança e entender, para me fortalecer, para que vai acontecer alguma coisa. Então, gente, o que eu quero dizer a vocês, que esse exercício de espiritualidade, de ligação com Deus, e esse entendimento da vida espiritual, e esse desenvolvimento das nobres emoções, faz com que a gente se prepare para na hora das provas e da expiação. Tem uma pessoa perguntando aqui se o suicídio é uma prova ou uma expiação. Eu acho que valeria uma explicação o que é prova e o que é expiação, porque então, tem pessoas perguntando também. Vamos lá. A primeira coisa, quando a gente fala de suicídio, homicídio, tudo aquilo que é de negativo na Terra, criado por nós, isso não está no planejamento, tá? Não está no planejamento, não. Porque parece que a gente está fadado a se suicidar, parece que a gente está fadado a tirar a vida de alguém. Ao contrário, a gente realmente traz reminiscências de vidas passadas, a gente traz um histórico lá de trás, né? Um histórico emocional, um histórico de experiências, um histórico, as nossas memórias, né? E cada nova encarnação nossa no planeta é uma oportunidade que nós ganhamos da espiritualidade para vencermos a quem? A nós próprios. A nós, simplesmente a nós. Agora, se você der vazão, um exemplo, você deu vazão ao instinto, né, a um instinto de destruição, a um instinto de assassinato, a um instinto de corrupção, é escolha sua. Mas ao mesmo tempo que você tem a gente tem esses instintos, porque a gente traz isso, né? Ou desenvolve agora também, porque pode acontecer o desenvolvimento disso agora, a gente, por outro lado, a gente também tem os nossos mentores espirituais que nos inspiram ao bem. Nós temos esses orientadores dizendo, principalmente no desprendimento do sono: olha, meu irmão, olha, meu filho, não busque esse caminho, olha, meu filho, não faz assim, olha, meu filho, perdoa, olha, meu filho, busque um caminho correto, né? Aprenda a ser humilde. Quer dizer, nós temos a espiritualidade também benfeitora, querendo que a gente não se comprometa. Mas, por outro lado, a gente também tem uma espiritualidade infeliz, os nossos irmãos infelizes, que quer que a gente escorregue. E aí você vai escolher para quem você quer dar voz. É assim que funciona. Então, o suicídio não é nenhuma prova, nenhuma expiação. É uma escolha enganosa. Infelizmente, é uma escolha iludida, né? Achando que com a vida vai acabar os sofrimentos. E achando que
tirando a vida, ele não vai sentir mais aquilo, e ao contrário disso tudo, ele passa a sentir tudo aquilo que ele sentia quando encarnado de uma forma muito mais acentuada, né? Muito mais intensa, agora no mundo espiritual. E aí a gente precisa entender, então, o que é prova e o que é expiação, como o Márcio aqui pediu para a gente poder falar um pouquinho, né? A prova é aquilo que eu escolho. Eu estou escolhendo, eu quero passar por aquilo, mesmo que seja algo doloroso. Eu quero me testar, eu quero ver se realmente eu desenvolvo a humildade, se eu desenvolvo a paciência, a compreensão, a indulgência, a perseverança. Então, às vezes, escolhi um caminho difícil, um caminho amargo, um caminho espinhoso, e pode ser uma escolha. Ah, Eduardo, mas a gente escolhe isso no mundo espiritual? Escolhe, pessoal. Aí é o que a Socorro falou. Uma vez quando a gente está preso ao corpo físico, a gente tem que lutar contra as sensações do corpo físico, que é o se acovardar, é o medo exagerado, é buscar a porta larga, é buscar aquilo que é conveniente a nós, é lavar as mãos, como fez Pilatos, é trair, como fez Judas, né? É renegar, como fez Pedro. Então, isso são sentimentos e sensações do campo físico, que nós temos o livre-arbítrio de desenvolver e lutar contra essas sensações. E aí é uma escolha também. É uma escolha. Então, quando nós estamos no mundo espiritual, pedimos situações que, todas essas situações, nada mais são para o nosso desenvolvimento intelectual e moral. Nada mais é do que isso. Só que quando a gente chega aqui, muitas vezes a gente se embanana, se compromete. A vida nos leva para aquele caminho, mostrando, olha, é aqui, olha, é aqui, olha, é aqui. E a vida também, o mais interessante, a vida também tem as experiências, que a gente é levado às experiências, mas também a gente é levado às pessoas boas, encarnadas, que estão para nos instruir, para nos lembrar o caminho que a gente tem que percorrer. Olha que interessante isso. Todos nós temos. A gente tem dentro da nossa família, a gente tem no seio dos nossos amigos, né? A gente tem os parentes, né? Fora os mentores espirituais, a gente tem também os anjos de guarda encarnados, que sempre estão nos cutucando, lembrando, olha, é aqui o caminho, olha, né? É aquela mãe chata, né? Socorro, que todo mundo fala, a minha mãe é chata, a minha mãe me pega no pé, a minha mãe acha que todo mundo é isso, que não sei o quê. Olha, mas vou falar uma coisa a vocês, viu? Depois que a gente amadurece, a gente entende que a intuição demais não falha. Né? Intuição demais não falha. Ah, mas não tive mãe. Mas você teve um tio, você teve uma avó, você teve um avô, você teve alguém. Ninguém pode dizer aqui que estava órfão, porque ninguém fica órfão pela misericórdia de Deus, e isso a gente precisa entender. Por que nos momentos bons ou felizes a gente sente que o mentor está do nosso lado, e no momento de depressão, por exemplo, eu sinto que ele não está do meu lado? Os mentores, eles se afastam da gente? Olha só, boa pergunta. Não, vamos lá. O Benedito uma vez disse assim para mim, falou assim, olha, aproveita tudo que eu vou te falar. Aproveita. Eu nunca entendia isso, a plena atividade dele no meu campo mediúnico de uma forma ostensiva, não só para mim, não era só para mim, não, era para os meus, aqueles que estavam no centro, os amigos, né? Ele sempre foi muito presente. E aí, uma vez ele disse assim, aproveita todas as instruções, e eu nunca entendia isso, eu não dava muito ouvido. Quando chegava o momento das provas, assim, quando chegava que eu percebia que algo ia acontecer, eu percebia que ao mesmo tempo eu não sentia mais a presença dele por algum tempo. E uma vez eu questionei ele, falei, olha, escuta, no momento mais difícil que a gente passa, ou que eu estava passando, o senhor me abandonou. Ele disse, não, meu filho, eu não te abandonei. Lembra quando eu te falei, olha, se instrui, olha, ouve os nossos conselhos. Sabe por quê, filho? Eu estava te preparando como professor as provas que você ia passar lá na frente. E quando é a hora da prova, não tem como colar, filho. Ele falou para mim, no mundo espiritual, não tem como cola, não tem cola.
Aí é você que vai ter que colocar na tua cartilha aquilo que você aprendeu. Isso é parte sua, é desenvolvimento seu. Isso é você que vai ter que te estimular a tua fé, ter coragem, né? Isso vai medir se você aproveitou as nossas instruções, se você realmente buscou se fortalecer ao longo desse tempo a sua vida espiritual, né? Que estava em abundância, porque chega uma hora que a gente passa tempestades e secas, né? Que os amigos se afastam. Não quer dizer que os amigos se afastaram, mas os amigos entendem, os amigos espirituais entendem que naquele momento é eu para comigo mesmo. É eu para com a minha consciência. Porque, sabe o que é isso? Isso é independência pessoal. Isso é criar a nossa autossuficiência, né? A nossa independência espiritual, a nossa maturidade espiritual, essa seria a palavra, desculpa, maturidade espiritual, essa seria a palavra, né? Então, por isso que a espiritualidade nos momentos, eles dizem, agora é com você, mas eles estão perto, viu? Eles estão orando por nós, é que cai a nossa frequência. Quando a gente está na dor, a nossa frequência cai, porque mexe no nosso campo emocional, e aí a gente não tem aquela mesma frequência quando não estava na dor. E aí cai. Eles estão. Perfeito. Exatamente. Que esquece, ou seja, não sente. Porque na hora da prova, o professor não fica em silêncio. É isso aí. Professor, fique em silêncio. E acho que a pergunta que a grande maioria quer saber, como eu sei quem é meu mentor? Olha só, aprendemos na doutrina dos Espíritos que nome não é importante para eles, né? Isso está no livro dos médiuns. O nome, você vai dizer assim... Você vai dizer um espírito protetor, anjo da guarda, nome para eles não importa. Sabe o que importa para eles, pessoal? Porque nome é para nós, que estamos encarnados, né? Eles já desencarnaram, já compreenderam que tiveram inúmeras personalidades, inúmeros nomes, enfim, já foram homens e mulheres, né? Então, para eles, para os bons espíritos, pouco importa a roupagem deles e o nome deles. Mas sabe o que importa para eles? O que eles querem passar para nós? É a mensagem de amor. Eles querem passar para nós a mensagem de amor. Aquilo que o Cristo deixou para nós. Eles querem relembrar a vivência crística. Eles querem relembrar isso em nós. Então, pouco importa. Mas eu não sei o nome, não sei quem é, não sei fisionomia. Mas não se preocupem, você tem um anjo de guarda. Eu lembro do irmão Benedito, quando eu tive os primeiros contatos, eu não sabia quem era. Não sabia quem era. Mas eu fiquei, sim, na curiosidade de saber quem é ele, né? Sonhei com ele, me via mediunizado. Depois, uma outra situação em desprendimento, me vi conversando com aquele homem, né? Aquele homem de roupagem negra, de roupas brancas e com a roupagem negra, né? E aí um dia ele disse para mim, bom, passado uns 6 ou 4 meses, você quer saber quem eu sou? Enfim, não me lembro se é isso, 4, 2, não me lembro ao certo. Mas ele disse assim, se você quer saber, se você quer ter um nome para me chamar, me chame de irmão Benedito. Simplesmente isso. Né? Poderia ser, como também não poderia ser. Não é? Então, se você tem necessidade de ter um nome, me chame de irmão Benedito. Depois, com o tempo que a gente vai estudando a doutrina, principalmente o livro dos médiuns, a gente percebe que para os espíritos, nome, roupagem, imagem, não é nada. Principalmente para os espíritos, estou falando dos espíritos que buscaram sua melhora, espíritos que estão buscando a sua evolução moral, espíritos que já saíram dos seus sistemas humanos, de suas crenças humanas, de sua vaidade, do seu ego, e já se despiram disso, são espíritos que estão se despindo disso, e entenderam que nome e imagem não é necessário, mas o que é necessário é a mensagem do Cristo. Isso se faz necessário. Você lembra o que o Nelson sempre nos falava, quando o pessoal perguntar, quem é o seu mentor? Quem é seu guia? É Jesus.
Então a gente não precisa ficar preocupado com isso que a gente tem, viu, pessoal? Nós não estamos órfãos, não. Nenhum de nós está órfãos. Marcelo, tocamos alguma pergunta? O que adianta a gente ser instruído no mundo espiritual, no desprendimento do sono, se quando eu acordo eu não lembro de nada? Olha só, você não tem consciência de forma plena, mas você está tudo gravadinho na tua mente. A hora que você precisar usar desse aprendizado, isso vai dar um déjà vu em você. Essa memória aí vai vir. O que está no seu subconsciente, ela vai vir, tá bom? Então não se preocupa não, né? A gente tem todo o roteiro nosso no nosso subconsciente, né? O importante é a gente buscar a espiritualidade, desenvolver a espiritualidade, aprender a se amar, aprender a servir, orar, meditar, aprender a se conhecer, para facilitar esses processos. Porque facilita, viu, pessoal? Parece que não, mas facilita muito. É igual eu falo, é igual a TVP, Terapia de Vidas Passadas. Eu preciso fazer para saber quem eu fui, preciso fazer para resolver meus problemas. Aí a gente pega lá o Livro dos Espíritos, lá no capítulo que fala sobre reencarnação, memórias, né? Aí diz lá que a gente não precisa, é só a gente fazer um estudo da nossa alma, um estudo dos nossos gostos, das nossas reminiscências instintivas, que nós saberemos quem fomos lá atrás. Então, pessoal, é só ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, se esforçar um pouquinho, buscar a espiritualidade, buscar o autoconhecimento, saber quem você vai desenvolver isso. Tá? E aí o que a gente tem que entender é que a espiritualidade não dá ponto sem nó, nada é perdido. Talvez você não lembre agora, mas no momento que antecede, ou minutos, ou horas, ou dias que antecede, vai vir um flash. Essa memória vem como um flash. Ela vem como? Ela vem com uma sensação, uma vontade de orar, uma vontade de buscar aquele amigo que eu gosto muito, um consolo, uma força, uma religião, não importa. Cada um encontra um mecanismo para isso. Vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui no texto, né? Ele diz assim, esses seres perfeitos, para a gente poder encerrar, já são 8h25, ele diz assim, é preciso, pois, entender por estas palavras a perfeição relativa. Não é a perfeição absoluta. A perfeição absoluta, pessoal, é de Deus. Deus é perfeito, onipresente, onisciente, onipotente, é a fonte que emana todos os fluidos, né? É a fonte que emana todos os elementos para o universo. Aonde esses elementos que são emanados por Deus, eles são agregados por espíritos superiores, criando e construindo sistemas, galáxias, sóis e planetas e tudo aquilo que a gente tem. Então, tudo emana de Deus. Deus é perfeito. Então, Jesus estava falando de uma perfeição relativa. Ele está falando de um nível de consciência, de uma maturidade espiritual, para a gente poder entender as leis e vivenciar essas mesmas leis em nossos corações. É isso que Jesus está falando. Aí ele diz assim, aquela da qual a humanidade é suscetível, que mais se aproxima da divindade. Né? O que mais a gente consegue se aproximar da divindade, de Deus que está em nós? Em que consiste essa perfeição? Jesus então dá a resposta. Amar os inimigos, fazer o bem ao bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. É isso. Se a gente fizer isso da melhor maneira possível, nós vamos estar desfrutando do conhecimento sagrado e divino de Deus. Nós vamos ter uma força em nossos corações que vocês nem imaginam, porque o amor é contagiante, o amor ele pulsa, ele é entusiástico, ele é forte, ele é corajoso, ele é paciencioso, ele é sereno, né? O amor é flexível às pancadas da vida, às aflições da vida. Quem ama suporta qualquer aflição, ele consegue suportar, porque você bate e o amor é flexível, ele vai e volta.
Agora, o indivíduo duro não. O indivíduo duro é inflexível, intransigente. Ele é duro de coração. Ele também não aguenta as porradas do ódio que ele desfere a outra pessoa que está voltando, que está sendo criada por ele próprio. Machuca muito mais, fere. Então, o amor que Jesus coloca aqui é o remédio. O amor é o que nos sustenta, o amor é o que nos dá toda essa força, esse equilíbrio, porque a gente entra em sintonia com a espiritualidade benfeitora. A gente sente eles presentes. Foi o que o irmão Benedito disse aqui terça-feira, comentando conosco, né? Ele tinha comentado que agora, ele falou, a espiritualidade está muito presente. Mas por que a gente não está sentindo? Por que não sei o quê? Justamente pelas aflições, pelas dificuldades. Mas aqueles que exercitaram ao longo dessa existência e de existências passadas o desenvolvimento da sua espiritualidade, do seu amor, ele consegue perceber, ele sente no coração e tem confiança em Deus. Não, isso vai passar. Não é vai passar da boca para fora, ele sente isso, essa confiança. Não, isso vai passar. Porque é Jesus que está no leme. É Jesus que naufraga, é Jesus que está nesse leme desse barco chamado planeta Terra. Então eu confio, mas eu não estou falando de uma confiança cega, pessoal, eu estou falando de uma confiança que foi exercitada nesses sentimentos, chamado amor, perdão, equilíbrio, indulgência, espiritualidade, conscientização. Aqueles que navegam, ou estão navegando, são mais confiantes na hora da prova, que está passando coletivamente a humanidade. Aqueles que não desenvolveram, ou desenvolveram pouco, ou quase nada, esses se encontram mais aflitos. Se encontram mais aflitos. E aí depende da posição, viu, pessoal? Seja rico, pobre, classe média, né? Porque uma vez que a gente desenvolve isso em nossos corações, a gente tem confiança em Deus. Ele não vai me abandonar. Principalmente um indivíduo que trabalha, que busca, que levanta a cabeça, que sacode a poeira, que serve, que está ali, que se faz como instrumento, né? Como se colocou Francisco de Assis, se faz como instrumento, aonde tiver ódio que eu leve amor, aonde tiver tristeza que eu leve alegria, aonde eu tiver dúvidas que eu leve a fé, aonde tiver trevas que eu leve a luz. Ó mestre, fazei com que eu procure mais. Exatamente isso, ser amado, né? É isso aí que nós precisamos. Nós somos instrumentos, e você acha que Deus vai nos abandonar? Se é Ele que me fortalece, se é dele que emana para mim toda a coragem, toda a força, toda a garra. Agora, isso não é da boca para fora, isso tem que ser sentido no coração, isso tem que ser desenvolvido, né? E aí compete a gente desenvolver isso tudo. Se for da boca para fora, é jogar palavras ao vento. Pessoal, vamos encerrar. Socorro, agradecemos a presença da nossa amiga querida Socorro, que veio trazer a música para a gente, trazer esse entusiasmo que ela sempre traz, essa alegria. E ela falou assim para nós, não, eu tenho que estar lá com vocês, né? E a Socorro é uma amiga muito querida e a gente sabe da luta dela, da boa vontade. E a gente vai encerrar, vou fazer uma pequena prece e a Socorro vai encerrar como a gente sempre encerrou todas as nossas terças e quintas com a Ave Maria, né? Essa canção que mexe com todos nós, com os nossos corações, com os nossos sentimentos, com essa figura simbólica, Maria, mãe, né? Essa ternura, esse aconchego de colo de mãe que todos nós sempre queremos, né? Essa sabedoria da mulher, a força da mulher, a coragem da mulher, até porque a gente vê que no final da curta existência de Jesus só ficaram mulheres ao pé da cruz dele, né? Então a gente vê a força que tem as mulheres. Então eu vou pedir a vocês que vocês peguem um copo d'água, aqueles que já colocaram, a gente está fazendo isso agora, pedindo aos bons espíritos, pedindo aos nossos anjos de guarda, que fluidifique essa água, fluidifique, coloque nela
o remédio no qual nós precisamos. O remédio para as nossas emoções, para o nosso corpo físico. Que esse remédio possa nos dar coragem, possa nos dar entusiasmo, que nós possamos ter a força necessária para combater talvez o inimigo mais mortal, aquele que se encontra em nós, que é a nossa mente, é o turbilhão de pensamentos que repousam a nossa mente e que não nos deixam acerenar, que não nos deixam buscar no Criador o refúgio. E é agora, nesse exato momento, através da união dos nossos pensamentos e sentimentos, comungando de uma só vibração, nós rogamos a Deus a sua misericórdia, nós rogamos a Deus a sua compaixão, e que nos dê, a todos nós, a todos os indivíduos desse planeta, encarnados e desencarnados, porque todos nós estamos passando por momentos difíceis, momentos de renovação, de transformação. Está chegado o momento da regeneração da terra. Então nós rogamos a Deus que coloque aqui, em nossa água, o remédio no qual nós precisamos. Humildemente, porque somos pequenos. Somos tão pequenos que através dessa experiência que nós estamos passando coletivamente, isso nos mostrou o quanto nós somos frágeis. O quanto frágeis os somos. E através dessa fragilidade, de percebermos que nós não temos domínio de nada, nem da economia, nem da política, principalmente nem das nossas vidas, porque aonde Deus sopra, ali irá arrumar as nossas vidas. E Ele nos convida a um momento de reflexão. E através da nossa fragilidade, que possamos desenvolver a nossa sensibilidade, sermos sensíveis às nossas dores, as dores do próximo, sermos sensíveis a todos que sofrem, sermos sensíveis com esse planeta morada, esse planeta azul, belo, que nos dá a oportunidade de estarmos aqui encarnados. É um presente de Deus a nossa existência. Que saibamos aproveitar, meus caros irmãos de jornada, que saibamos aproveitar cada minuto, que saibamos aproveitar o momento que estamos com a nossa família nessa quarentena. Que saibamos amar aqueles que estão próximos de nós e que fazem parte da nossa atividade, do nosso desenvolvimento emocional, que é a nossa família. É voltarmos a casa, é voltarmos não só à casa de tijolos, aonde os nossos estão conosco, mas é voltar à nossa casa mental e buscarmos essa figura mansa e pacífica do Mestre Jesus. Que Ele se faça presente abundantemente em nossos corações, mas que também possamos nos esforçar para que Ele faça morada em nossa mente e nos nossos sentimentos. Que Jesus os abençoe abundantemente, que assim seja. Eu sempre, no início da prece, eu sempre agradeço a presença de todos, encarnados e desencarnados. E hoje, a presença dos encarnados somos nós três. Mas a presença desencarnada, a presença da espiritualidade aqui está é muita gente. Então, que sejam todos bem-vindos, os mentores da casa, a espiritualidade maior, e aqueles que vieram em busca do alívio, que também são bastante. Eu vos convido, cantamos juntos. Ave Maria, Mãe abençoada, Virgem Imaculada, Santa semente do amor.
Maria, Mãe de Deus, és cheia de graça, santo é o fruto do seu ventre, Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Maria, quem concebeu amor em Cristo nosso Senhor. Madre generosa, rogai por nós, os pecadores, Mãe querida. Amém. Amém. Que essa luz azul, vindo do manto azul de Maria, Mãe de Jesus, e de toda a humanidade, que seja levado não só ao nosso Brasil, que aqui, neste ambiente, esta casa é a nossa base, é aonde nos fortalecemos, onde buscamos ficar na presença do Pai Maior. Então, pedimos que esta luz seja levada a toda a humanidade, a todas as nações. Que haja paz, que assim seja. Boa noite a todos.